Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa aula de Física. Eu sou o professor William Costa e eu estou aqui para te ajudar hoje a entender a aula com o tema de hoje que é aí, olha, trabalho, deslocamento das cargas elétricas, potência elétrica e rendimento. Nós estamos na aula 240 aqui do nosso Aula em Casa. Então vamos começar entendendo um pouquinho aí sobre o que é o trabalho da força elétrica. Veja só, olha só, nós temos aí uma figurinha que está demonstrando um condutor em equilíbrio eletrostático. Olha, esse é o primeiro aqui. Nessa primeira parte, nós temos um condutor em equilíbrio eletrostático. O que caracteriza esse equilíbrio eletrostático? São as cargas nesse movimento desordenado, tá certo? O movimento desordenado caracteriza um condutor em equilíbrio eletrostático. Nós vamos fechar agora a chave. Olha, veja que nós temos aqui uma chave aberta e agora nós vamos fechar a chave. Fechando essa chave, nós vamos produzir aqui, olha, um campo elétrico aqui no nosso condutor. Produzindo esse campo elétrico, as cargas elétricas elas começam a caminhar todas no mesmo sentido, no movimento ordenado. Esse movimento ordenado aqui nós chamamos de corrente elétrica, certo? Só que veja bem, quando eu submeto essas cargas elétricas a uma diferença de potencial, ou seja, o campo elétrico produzido ali no condutor, que faz com que as cargas tenham esse movimento ordenado, eu estou fornecendo energia para essa carga, tá certo? Energia na forma potencial, que ela vai transformar em energia cinética. Então o trabalho vai ser essa quantidade de energia que nós estamos transferindo aí para a carga realizar esse movimento, tá certo? Então vamos entender agora como é que se calcula o trabalho. Olha, a primeira situação que nós vamos verificar aqui é quando nós temos um campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? É aquele que possui a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido em todos os seus pontos, tá certo? Então, essa aproximação vai ser legal para a gente entender melhor o trabalho da força elétrica aí. Então, vamos ver agora num campo elétrico uniforme. Veja só, trabalho da força elétrica num campo elétrico uniforme. Nós temos aqui, ó, uma carga elétrica Qzinho, que se desloca de um ponto A para um ponto B num campo elétrico uniforme E. Então, nós já temos aqui as nossas informações, olha. Está aqui a carga elétrica Qzinho, está aqui o nosso campo elétrico, olha. As linhas de campo estão indicando a direção horizontal, não é? Direção é horizontal. E o sentido aqui do nosso campo elétrico é para a direita. Para a direita. Bom, então nós já temos aí, olha, nós vamos largar essa carga elétrica bem aqui no ponto A, tá certo? Quando eu coloco essa carga elétrica submersa aqui nesse campo elétrico, nessa carga elétrica vai atuar uma força elétrica. Lembra? Nós até aprendemos a calcular em aulas anteriores, olha só. Força elétrica para você calcular nessa situação, carga elétrica de prova vezes o campo elétrico. Então já sabemos, inclusive, como calcula essa força elétrica. Veja só, como só tem essa força atuando na carga, quando eu largar a carga vai iniciar um movimento, também para a direita, não é? Conforme indica aí a nossa figurinha, olha. Então, nós vamos determinar aqui, olha, o trabalho da força elétrica. Trabalho, você aprendeu lá no primeiro ano, que se calcula da seguinte maneira: desde que a força seja paralela ao movimento, ou seja, tem a mesma direção do movimento da carga. A direção aqui da força é horizontal também. A direção do movimento da carga também vai ser horizontal. Para calcular o trabalho, você faz o seguinte, olha, força vezes deslocamento. No caso aqui, olha, a força que está atuando é a força elétrica. Força elétrica eu determino carga vezes o campo elétrico, que está aqui, olha, nós colocamos anteriormente aqui para você. Então, para calcular o trabalho aqui da força elétrica, vai ser carga vezes o campo elétrico, que é uniforme, ou seja, é o mesmo em todos os pontos, vezes o deslocamento. Então, tá aí como eu determino o trabalho da força elétrica. O trabalho vai ser carga de prova, não é? A carga que eu coloquei ali submersa num campo elétrico, o campo elétrico uniforme, a intensidade do campo elétrico uniforme, vezes o deslocamento dessa carga. Veja que o deslocamento vai ser a diferença entre a posição final e a posição inicial, beleza? Esse é o nosso deslocamento. Agora, uma pergunta pertinente é, o trabalho da força elétrica, ela depende da trajetória?
vamos ver. Olha só, depende da forma da trajetória. Veja que eu tenho aqui uma figura que representa dois caminhos para a carga Qzinho percorrer. Olha. Nós temos o caminho 1 e o caminho 2. A carga ela vai pelo caminho 1 e volta pelo caminho 2. Veja que ela sai de um ponto e ela volta pelo mesmo ponto. Aliás, ela volta ao mesmo ponto. Se eu fosse calcular o trabalho aqui, olha, o trabalho aqui seria de ir do ponto A para o ponto B, seria QED, certo? Menos o trabalho de vir do ponto B até o ponto A, também seria QED. Ou seja, quando eu fizesse aqui o trabalho total do meu sistema, eu teria um trabalho igual a 0. Veja só. O que indica esse resultado? Indica o seguinte, que a força elétrica ela é uma força conservativa, tá certo? A força elétrica ela é uma força conservativa. Por quê? Porque o trabalho ali num caminho fechado foi igual a 0, beleza? Isso é muito importante, por quê? Porque quando você está tratando ali de energia, nós vamos ver que a energia que foi fornecida ali pelo campo elétrico, ele vai se transformar em energia cinética. Nós não teremos aí, no caso em que eu não tenha atrito, nós não teremos nenhuma dissipação dessa energia, beleza? Desde que só a força elétrica esteja atuando sobre a carga. Bom, mas nós temos que aprender também, veja só, nós aprendemos o trabalho da força elétrica para um campo elétrico uniforme. Nós temos que saber como é que calcula para um campo elétrico qualquer. Veja só, nós já estudamos aí a diferença de potencial, não é? Para você calcular o trabalho num campo elétrico qualquer, ou seja, aquele que não é uniforme, você vai fazer o seguinte, olha, pegar a carga e multiplicar pela diferença de potencial, VA menos VB, tá certo? Quando a carga sai do ponto A, tá aqui, olha, e vai até o ponto B. Pronto, você utiliza essa equação, que é a nossa carga, que é medida em Coulomb. VA menos VB é a nossa diferença de potencial, que é medida em volts. E o trabalho aqui, olha, nós já sabemos que é medida em Joule, tá certo? Aqui são as unidades para você fixar aí na sua mente direitinho. Só que veja bem, nós temos uma situação que é bem interessante e bem corriqueira em alguns problemas. Vamos ver, olha só. Nós temos aí, para um campo elétrico uniforme, a diferença de potencial pode ser dada, veja só. Tá aí, olha. Nós igualamos as nossas duas equações anteriores. Esse daqui é o trabalho da força elétrica para um campo elétrico uniforme e esse daqui é o trabalho da força elétrica para um campo elétrico qualquer. Quando eu igualo as duas, olha, eu posso cortar aqui as cargas e eu vou ter que a diferença de potencial é igual ao campo elétrico vezes o deslocamento. Olha só, aqui nós temos um exemplo que é um capacitor de placas paralelas. Um potencial maior e um potencial aqui menor. Nós temos uma diferença de potencial. Se eu colocar uma carguinha de prova aqui, olha, eu não preciso mais saber qual é o valor dessa carga. Olha. Basta eu saber a diferença de potencial e o campo elétrico para determinar aí, olha, o campo elétrico uniforme, para determinar quanto vai ser o deslocamento da nossa carga, tá certo? Então, combinamos ali as duas equações e nós encontramos aí a nossa diferença de potencial. O que nós podemos fazer agora? Nós vamos entender como se calcula a potência. Veja só, potência elétrica. A potência elétrica ela é uma grandeza que mede a quantidade de trabalho realizado em determinado período de tempo. Certo? Em determinado período de tempo. Ou seja, é a taxa de variação da energia. Então, nós vamos utilizar aqui, olha, potência vai ser dada numa unidade que é chamada de watts, tá certo? Watts, denotado pela letra W maiúscula. O nosso U é a diferença de potencial, é o VA menos VB que acabou de aparecer ali, olha. É a nossa DDP que é dada em volts. E o I é a nossa corrente elétrica, você já sabe, dado em amperes. Então veja só, a potência ela está basicamente medindo a quantidade de trabalho realizado em determinado período de tempo. Ou seja, quanto de energia está sendo assim consumida
pela nossa carga elétrica ali para realizar o trabalho, ou seja, para realizar aquele deslocamento, beleza? Então, como é que eu vou calcular ali a nossa potência elétrica? Você vai pegar a diferença de potencial e multiplicar pela corrente elétrica, beleza? E aí nós temos um problema bem interessante, não é? Que é como calcular ali, que é um problema bem corriqueiro, inclusive em questões de vestibular, é como calcular o consumo de energia elétrica. Veja só, o consumo de energia elétrica, nós temos aí, olha, a quantidade de energia elétrica consumida é medida em uma unidade chamada quilowatt-hora. Olha só, 1 kWh é igual a energia de 1 kW vezes 1 hora, tá certo? Ou seja, lembra lá a nossa energia elétrica? Você calcula potência vezes o tempo, certo? Então, para ter 1 kWh de energia elétrica consumida, eu vou ter uma potência de 1 kW num tempo de 1 hora. E quanto é 1 kW? 1 kW equivale a 1000 watts, ou 10 elevado a terceira watts, tá certo? Então, já temos aí qual vai ser a nossa unidade para determinar o consumo de energia elétrica. Veja que lá no medidor de energia da sua casa, a unidade que vai aparecer não vai ser o joule. Aliás, não vai ser o watts, não vai ser o joule, vai ser o quê? Vai ser o quilowatt-hora. Essa vai ser a unidade de energia elétrica que vai estar lá no medidor de energia da sua casa, tá certo? Não vai aparecer lá o joule. Então, o que é 1 kW? 1 kW é a potência de 1 kW utilizada em 1 hora, beleza? Vamos continuar aí entendendo um pouquinho sobre o consumo de energia elétrica. Veja só, o quilowatt-hora é usado em virtude de sua praticidade. Se a energia elétrica fosse medida em joules, os números utilizados para expressar seu consumo seriam enormes. Por isso que nós utilizamos 1 kWh, porque os números vão ser menores, tá certo? Ou seja, é muito melhor trabalhar com um número pequeno, sei lá, 0,2 kWh, por exemplo, kWh de energia, do que 2 milhões, 3 milhões de joules, não é verdade? Números enormes são pouco práticos. E aí nós podemos agora, enfim, calcular qual vai ser a energia elétrica consumida. Como nós vamos calcular? Potência vezes o tempo. Olha só, veja que a potência nós vamos ter que medir em quilowatt para calcular a energia elétrica, tá certo? Consumida aí da sua casa. E o ΔT nós vamos colocar em horas, tá certo? Então, todas as vezes que as unidades não estiverem em quilowatts e não estiver em hora, você vai ter que transformar. E como é que transforma? Só é lembrar que 1 kW equivale a 1000 watts, tá certo? Essa daqui é a relação que nós vamos utilizar para transformar de quilowatt para watts. Então vamos imaginar, por exemplo, que você tem aí uma lâmpada na sua casa que tem uma potência de 60 watts, tá certo? E que ela vai ficar ligada por 2 horas. 2 horas. Então essa é a nossa potência, 60 watts, e o tempo é de 2 horas. O que é que você vai fazer? Você vai ver, olha, a potência ela está em quilowatt? Não. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que transformar. Então vou transformar 60 watts em quilowatts. O que é que eu faço? Eu divido por 1000, tá certo? Eu divido por 1000. Então 60 dividido por 1000 vai ficar, olha, 6 centésimos, né? 0,06 kW. E o nosso tempo já está em horas, então não preciso transformar. Vamos calcular qual é a energia elétrica consumida por essa lâmpada de 60 watts que ficou ligado por 2 horas. Vamos lá. Energia elétrica é igual a potência, nós transformamos, olha, 0,06 vezes 2 horas. Então vai ficar energia elétrica é igual a 0,12 kWh. Certo? Então tá aqui, olha, o nosso resultado. Bom, pessoal, é assim que nós determinamos a
energia elétrica consumida. Tem um detalhezinho aí também para a gente calcular o rendimento, olha só, o rendimento elétrico. O rendimento elétrico é a medida da razão entre a potência útil e a potência consumida. Essa letra aqui, olha, a letra eta, tá certo? Que parece um N. Essa letra indica o nosso rendimento. Esse rendimento, ele não tem uma unidade, tá certo? Porque você está dividindo watts por watts. Watts por watts, fica sem unidade aqui o nosso rendimento. Esse rendimento, normalmente, quando você fizer a conta, no final você multiplica por 100% e o resultado vai ser um valor em percentual. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Agora é hora de praticar, nós vamos para a nossa DLI. Então aí, questão número 1. Ao entrar em uma loja de materiais de construção, o eletricista vê o seguinte anúncio. Tá aí o anúncio, olha, lâmpadas fluorescentes de 15 watts e lâmpadas incandescentes de 60 watts de potência. E aí eu te pergunto, olha, de acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que, em 1 hora, a economia de energia em kWh será de... Então você vai calcular aí a energia elétrica consumida pelas duas lâmpadas, depois vai subtrair uma da outra, certo? Na nossa questão número 2, nós temos aí, olha, a força elétrica é conservativa? Justifique. Então tá aí nossas duas questões, coloque a resposta aí no chat que daqui a pouco a gente verifica aqui.
aí, pessoal, estamos de volta aí para conferir as respostas da nossa DLI. Nós já vamos começar aí com a nossa primeira questão, veja só. Primeira questão. Ao entrar em uma loja de materiais de construção, um eletricista vê o seguinte anúncio, olha. Economize lâmpadas fluorescentes de 15 watts, tem a mesma luminosidade, iluminação, que lâmpadas incandescentes de 60 watts. Então veja só, nós temos duas situações aqui. Uma potência para a lâmpada fluorescente, que é de 15 watts, e uma potência para a lâmpada incandescente, que é de 60 watts. Então tá aqui, olha, eu retirei os dois valores aí do nosso anúncio. Continuando, ele diz o seguinte, olha, de acordo com o anúncio, com o intuito de economizar energia elétrica, o eletricista troca uma lâmpada incandescente por uma fluorescente e conclui que, em 1 hora, a economia de energia elétrica em kWh, veja só, ele já definiu que é em kWh. Então, nós vamos ter que, olha, esses valores aqui que estão em watts, nós vamos ter que transformar para quilowatt, não é? Para poder fazer a conta. E o tempo, olha, o tempo, ele já deu em hora. Então, o nosso ΔT aqui da questão é 1 hora para as duas lâmpadas, tanto para incandescente quanto para fluorescente, para a gente poder comparar qual é a mais econômica. Então, vamos para o nosso gabarito, olha só. Gabarito da questão, nós vamos ter aí, olha. A resposta é 0,045 kWh. Como é que eu calculo, olha? Olha, nós temos, para calcular a energia consumida, nós vamos determinar a potência vezes o ΔT. Olha só, como eu disse, primeiro, fluorescente, nós vamos ter que transformar essa potência que estava lá em 15 watts, potência da fluorescente, 15 watts, nós vamos transformar para quilowatt. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que dividir por 1000, não é? Quando eu divido por 1000, o valor vai ser 0,015 kW, tá certo? Então tá aqui, olha, o nosso valor 0,015 kW, potência, estou substituindo já, olha. E o ΔT, 1 hora. 0,015 vezes 1, fez na calculadora e deu 0,015 kWh, beleza? Bom, para a lâmpada incandescente nós vamos fazer a mesma coisa, olha. A potência da lâmpada incandescente é 60 watts. Nós vamos dividir por 1000 para transformar em quilowatt. 60 dividido por 1000, você vai ver que é 0,06 quilowatt. Vamos substituir agora na nossa equação da energia, olha. Energia vai ser potência, 0,06, vezes o tempo, que é 1. 0,06 vezes 1 vai dar 0,06, beleza? Só que veja bem, ele quer saber qual é a economia de energia, né? Quanto de energia está sendo economizada quando eu vou substituir a incandescente pela fluorescente. Então veja só, para calcular a economia, eu só vou subtrair, olha, o quanto de energia a incandescente gastou e o quanto de energia a fluorescente gastou. Veja a diferença, olha, nós conseguimos economizar 0,045 kWh, tá certo? Então, esse é o resultado da nossa primeira questão, foi assim que nós encontramos esse valor, 0,045 kWh. Veja, calculamos ali a energia consumida por cada uma das lâmpadas e depois nós subtraímos. Esse problema é muito corriqueiro em questões do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas. Todo ano tem uma questão dessa, tá certo? Basta você conferir aí no nosso caderno digital que nós colocamos algumas questões aí para vocês darem uma treinada para o vestibular que está chegando. Bom, vamos agora para a nossa segunda questão, olha só. A força elétrica é conservativa? Justifique. Nós já respondemos essa questão na aula, não é? Nós vimos que a força elétrica ela é conservativa sim, tá certo? Pois o trabalho ali, olha, ele independe da forma da trajetória, beleza? Então hoje, olha, nós aprendemos aí como determinar o trabalho, né? O trabalho da força elétrica para um campo elétrico uniforme e para um campo elétrico qualquer. Nós vimos como é que você calcula a energia elétrica consumida aí pelos aparelhos, né?
pelos aparelhos da sua casa, os aparelhos eletrônicos, né? Você vai, para calcular a energia elétrica consumida, você vai pegar a potência e multiplicar pelo tempo. Essa potência ela precisa estar em quilowatt, tá certo? E o tempo em hora. Para quê? Para que nós possamos calcular a energia elétrica em quilowatt-hora. Beleza? Bom, aqui eu me despeço de vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo e qualquer coisa nós estamos disponíveis ali no chat para retirar todas as dúvidas de vocês. Tchau, pessoal!